virtual no Classroom. Tá? No mural, a primeira coisa do dia da aula vai ser o meu bom dia para vocês ali e o link da aula ao vivo, né? Onde vocês acessam para a gente ter a nossa aula, né? Ingrid falou que perdeu a primeira, vai ficar ligado nas outras, é isso aí, Ingrid. Tá? Tem mais 3 aí que estão com prazo para acontecer, não esqueçam que os prazos estão no guia do aluno. Nathalie conectando, bom dia. Muito bem. Os nossos materiais, né? Todas as aulas são gravadas, a gravação da aula é disponibilizada para vocês, posteriormente, na sala de aula virtual de vocês no Classroom. Tá? Vocês clicando na barra atividades do Classroom, tem ali diversos tópicos, né? A gente, inclusive, falou de que tópicos são esses que aparecem para vocês ali lá no contrato pedagógico. Mas entre esses diversos tópicos ali na barra atividades, tem um tópico chamado vídeos aulas ao vivo. E os vídeos das aulas ao vivo foram gravados e estão ali. A de hoje vai ser gravada, também vai estar ali para vocês, né? Os slides da aula, também da mesma forma, né? Os slides utilizados durante a aula ao vivo, né? É salvo em PDF e vocês têm acesso a ele ali na barra atividades no Classroom, no tópico slides aulas ao vivo. Inclusive, né, a primeira aula que a gente teve, né, antes do conteúdo daquela primeira aula, a gente teve o contrato pedagógico. Um vídeo, né, ao vivo, que a gente fez, falando todo o funcionamento da disciplina, né, os elementos avaliativos, as atividades de aula, né, as atividades que valem nota no Moodle, a entrega do trabalho disciplinar no Classroom, a prova final, né, o endereço do Moodle, para vocês acessarem fazer, foi indicado para vocês abrirem o guia do aluno e fazerem, né, cada uma das atividades avaliativas no Moodle, dentro dos prazos que estão no guia do aluno, porque quando passar o prazo de cada uma, elas vão fechando uma a uma ao longo do decorrer da disciplina, né? A primeira, inclusive, já fechou, né? Isso tudo foi tratado na primeira aula, o vídeo foi gravado e disponibilizado para todos vocês, para que tenham acesso sempre que precisarem, né? Rever, caso queiram, né? É claro que quem assistiu, né? Ou quem já reassistiu, né? Deve ter como prática, né? Ter anotado aí essas informações importantes, né? Para não acabar caindo no esquecimento, né? Tá? Mas está lá, está dito, está gravado, né? Que era para fazer todo o processo, né? Daquela forma. O vídeo de contrato pedagógico, ele tem ali, né? Algo aproximadamente em 1 hora, né? Que a gente tratou todos os elementos do funcionamento da disciplina. Tudo. Processo avaliativo, conteúdos, tudo. Né? Então é importante rever lá, tá? Quem tem dúvida, quem não entendeu direito, quem, né, esqueceu, né, pode rever esse vídeo aí tantas vezes quantas forem necessárias, né? Tá tudo lá. Mas no início de cada aula, a gente tem também por prática, né, relembrar o nosso calendário. O calendário foi um dos assuntos, né, lá do contrato pedagógico, tá? Então, vamos relembrar aí, e a gente sempre relembra, né, no início de cada aula, justamente para, né, ficar muito claro, né, para todo mundo quais são as datas das aulas, e reforço sobre as atividades avaliativas no Moodle, e falo do trabalho disciplinar, e falo da prova final, sempre no início de cada aula, tá? Para que não fique dúvida para ninguém. Então, além do contrato pedagógico, no início de cada aula, a gente fala a mesma coisa. Fala das datas das aulas, fala das avaliativas no Moodle, fala que a avaliativa no Moodle vale nota, que você tem que fazer de acordo com as datas que estão no guia do aluno. A gente fala do trabalho disciplinar, que é para fazer no Classroom, quanto vale. A gente fala da prova final, então vamos repetir novamente, né? Para que fique claro, talvez para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade dessa compreensão. E claro, né? Peço desculpas, né, àqueles que ouvem todas as vezes, né, o mesmo recado e que já entenderam, né, o processo. Mas é preciso repetir, né? Isso não é uma coisa que é da vida profissional de vocês, mas é da minha, né? A repetição faz parte do ensino, né? Então a gente precisa repetir as informações várias vezes, né? Porque realmente, né, o processo de ensino ele tem vários elementos. Um deles é a própria repetição, né? Para que a gente, né, ouvindo sempre aquela mesma informação, até que chega um momento em que a gente não tem mais, né, outra saída senão entender, né?
que é daquele jeito, que é daquela forma, que é aquele processo, né? A gente acaba registrando na nossa memória, né? É um processo de exercício mesmo, né? De mentalização daquelas informações, tá? Então, para aqueles que já passaram por esse processo, já têm esse entendimento, peço desculpa, mas vou repetir por uma questão de obrigação, né? De ensino, tá? Então, o nosso processo de aula, né, como a gente tratou no contato pedagógico, se dá em 5 semanas. Né? Vocês têm uma aula, né, às sextas-feiras, em cada semana, das 9 ao meio-dia. A nossa aula é ao vivo, né, e ela é dividida em 2 etapas. Primeira parte, a gente trabalha conteúdo daquela aula, depois a gente faz intervalo, na volta do intervalo a chamada, depois da chamada, atividades, exercícios, atividades, do conteúdo que a gente viu na primeira parte. Essas atividades e exercícios são no Classroom. São exercícios de aula. Tá? Atividades que valem nota são no Moodle. Por isso que na aula, no Classroom, diz ali atividade, não diz atividade avaliativa, né? Porque a atividade avaliativa está lá no Moodle. É lá que diz a atividade avaliativa. É isso que a gente combinou desde o primeiro dia. Fiquem muito atentos a isso. Processo de aula, então, a segunda metade são exercícios do conteúdo, fazem parte do processo de ensino-aprendizagem das nossas aulas, todas as sextas-feiras. Primeira parte, conteúdo, segunda parte, atividades, exercícios de aula. As atividades avaliativas, correspondente àquela semana, estão lá no Moodle. Você tem que acessar o Moodle, ead.qi.edu.br, clicar na disciplina, né, lá, direito de legislação, clicar na semana, né, vai abrir o que tem dentro da semana, lá dentro da semana tem a atividade avaliativa para fazer, são 4 atividades avaliativas, cada uma delas vale 1 ponto, e a data de realização de cada uma dessas atividades avaliativas está no guia do aluno, que também falamos lá desde a primeira aula. O guia do aluno, vocês precisam ler ele, né, e identificar ali, né, o que diz, né. Em cada semana, por padrão, né, vai ter ali aluno, o que fazer? Estudar o conteúdo da aula tal e tal, fazer tal atividade avaliativa que começa data tal e termina tal data. A gente tem que fazer a atividade avaliativa que é no Moodle, dentro daquela data especificada no guia do aluno. Depois daquela data, fechou. Né? Então, desde o primeiro dia a gente está tratando isso. Não deixem passar, porque são 4 pontos. Tá? Então, acessem o Moodle, façam as suas atividades avaliativas, acompanhando as datas que estão no guia do aluno. Onde é que está o guia do aluno? Está no Moodle também, né? Mas já coloquei, já desde antes de começar as aulas de vocês, já está, né, dentro do Classroom. Tá? Quando vocês entraram no Classroom, aceitaram o convite para a turma, já estava lá, né, o guia do aluno para vocês. Então, no Classroom, você também pode aplicar na barra atividades do Classroom, procurar ali, né, o tópico guia do aluno está ali, o arquivo em PDF do guia do aluno, é o mesmo arquivo que está lá no Moodle, né? Só para facilitar a vida de vocês, já deixei no Classroom também. Está ali, data de início e fim de cada uma das atividades avaliativas. Então, na primeira semana, dia 12/2, a gente teve o conteúdo da aula 1 e 2, além do contrato pedagógico, né? Nós fizemos, né, atividades de aula correspondentes, né, a essa aula, e ficou para vocês fazerem, né, atividade avaliativa número 1, que está registrada no guia do aluno, a data, o prazo dela, que é para fazer lá no Moodle, né, 1 ponto. Depois, no dia 19/2, né, também chamado como sexta-feira passada, né, nós tivemos o conteúdo da aula 3 e 4. Dividido em 2 momentos. O primeiro momento da aula foi o conteúdo da aula 3 e 4. O segundo momento dessa aula foi atividades, exercícios desse conteúdo, fazendo parte da aula. A atividade avaliativa dessa semana, semana 2, né? Onde é que é? No Moodle, vale 1 ponto. Tem que ir lá no Moodle e fazer dentro do prazo que está estipulado dentro do guia do aluno, tá? Então, inclusive, essa questão do guia do aluno, né? Vocês têm que fazer isso não só nessa, mas em todas as disciplinas, né? Você tem que abrir o guia do aluno, ler o que diz lá, né? Porque é guia do aluno, ou seja, indica o caminho que o aluno deve seguir durante a disciplina. O que tem que fazer, principalmente as atividades avaliativas, né? Eu não posso, né, desconsiderar os documentos, as informações, né, os dados que são passados na disciplina para vocês. Acessou, né, uma disciplina, está cursando uma disciplina,
tem que seguir o passo a passo, as regras, as informações, né, o guia do aluno de vocês. Se não olhar, né, por que eu estou fazendo essa disciplina se eu não estou nem aí, né, para o que está sendo dito, para as informações que tem que seguir, né? Então, isso é fundamental. A gente tem que estar muito bem, né, ligado na vida, né? É assim que se faz, né? Por que eu não vou lá e vou olhar como é que faz, né? Certo? Muito embora, né? Além da leitura que é indicada para vocês lá do Guia do Aluno, a gente repita isso, né? No contato pedagógico, repita isso, né? Em cada aula, né? Para reforço, né? Mas é um documento, né? Tá lá os documentos da minha disciplina, então, né? Se eu estou cursando ela, obrigatoriamente, né? Se eu tenho interesse no meu desenvolvimento enquanto aluno, eu tenho que ler aquele material que lá está, né? Tem lá a apostila, guia do aluno, plano de ensino, tem as atividades avaliativas, tem inclusive atividades de apoio, e até uma pergunta que às vezes é recorrente, né? Professor, tem lá atividade avaliativa no Moodle, mas tem atividade de apoio também. Atividade de apoio também vale nota? Não, atividade de apoio é apoio, né? Tipo, qual atividade que vale nota? Ela chama avaliativa, essa que vale nota, tá? Então, já deixando claro, né? Principalmente para aqueles que é a primeira disciplina, né, que está cursando, enfim, está começando o curso, para os outros que já, né, ano passado, né, fizeram alguma disciplina, já tem isso, essa mecânica muito clara, né? Já sabe todo esse processo, né? Já não deve mais estar perdendo a atividade avaliativa, né? E já deve saber fazer essa leitura correta das informações. Mas para aqueles que estão começando, fiquem muito atentos a isso, porque isso é assim em todas as disciplinas EAD, né? A gente tem o guia do aluno, a gente tem as avaliativas no Moodle, a gente tem a prova final no Moodle, tem trabalho disciplinar para fazer e entregar, tá? Fiquem muito atentos, não esqueçam dessas coisas, já deixem anotado. Muito bem. No dia 26/2, também chamado como hoje, né? Nós vamos ter aí o nosso conteúdo da aula 5 e 6, tá? Títulos de crédito, né, e direito empresarial. A gente vai, na primeira parte da aula, né, trabalhar o conteúdo, depois intervalo chamada, depois da chamada atividades, exercícios no Classroom sobre o conteúdo dessa aula. São exercícios, atividades de aula, fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Elas não são chamadas de atividades avaliativas. Isso está expresso, esclarecido lá no contrato pedagógico. Em todas as aulas a gente faz essa mesma ressalva, tá? Atividade de aula é atividade de aula. Quando é avaliativa, ela chama atividade avaliativa. E as atividades avaliativas são aonde? No Moodle, ead.qi.edu.br, vale um ponto cada uma, tá? Lá na quarta semana, né, dia 5/3, sexta-feira que vem, nós vamos ter ali o conteúdo final da disciplina, né, a aula 7 e 8, que é o direito do consumidor, né, o direito do trabalho. Primeira parte da aula a gente vai ver o conteúdo, depois do intervalo chamada, depois da chamada, na segunda metade da aula, a gente tem atividades, exercícios de aula que acontecem no Classroom e que são parte do processo de ensino-aprendizagem, né? Parte da aula, das 9 ao meio-dia, a gente tem o conteúdo e tem atividades daquele conteúdo. É aula, é conteúdo de aula, é atividade de aula, né? Certo? E a atividade avaliativa dessa semana 4? A atividade avaliativa é no Moodle. É lá que diz a atividade avaliativa, né? Certo? E é lá na quarta semana que vocês vão clicar, vão abrir a atividade avaliativa e vão fazer ela valer um ponto. Então, correspondente a cada uma das semanas, a gente tem uma atividade avaliativa, né? São 4 semanas de conteúdo, são 4 atividades avaliativas, um ponto cada uma, que vocês devem fazer lá no Moodle, ead.qi.edu.br. As atividades de aula ocorrem no dia de aula, né, durante o transcorrer da aula, das 9 ao meio-dia. Essas são atividades de aula. As atividades que valem nota são no Moodle, ead.qi.edu.br. Tá? Thalia no chat, referente às atividades do Moodle, após passar o dia que é a entrega, tem que fazer... Hã? Não entendi muito bem a construção da tua pergunta. Após passar o dia de entrega que tem que entregar, não tem como fazer... tem prazo, né? Como eu falei, tem o dia que começa, o dia que termina. Depois do dia que terminou o prazo, não tem mais como fazer, tá? Todas elas têm prazo, tá? Lembra lá do contrato pedagógico, né? Entrem no guia do aluno, vejam qual é o prazo, tem data para começar, data para terminar, depois que termina não tem mais.
como entrar, fechou a atividade. É isso, continua a mesma regra, né? O Moodle é configurado lá pelo núcleo EAD, né? E quando encerra, encerrou a data e não abre mais, né? Encerrou para todo mundo da mesma forma, né? Não só para a turma de vocês, mas todas as turmas, né, de Direito e Legislação encerram na mesma data, né? Então tem lá 3.000 alunos, lá tem 50 turmas de Direito e Legislação. Para todas elas vai fechar naquela data lá, né? E terminou o prazo para todos os alunos na mesma data. Tá ali. Essa informação consta no nosso contrato pedagógico desde o primeiro dia, certo? Repetimos em todas as aulas a mesma coisa, que tem prazo para fazer, tem um dia para começar, um dia para terminar, o dia que terminou, terminou, né? Então não tem como fazer depois, certo, Thalia? Temos que acompanhar os prazos, inclusive tem aí a segunda, terceira e quarta atividade avaliativa que estão, né, em andamento. Repito, o prazo está no guia do aluno, não percam aqueles prazos, porque encerrou o prazo, significa que encerrou, tá? Não terá outro prazo, certo? Muito bem. Obrigado pela pergunta. Bom, falamos das 4 semanas, falamos do formato da aula, falamos que cada aula corresponde a uma atividade avaliativa que você tem lá no Moodle, né? ead.qi.edu.br. E nós temos, né, uma última data, né, que é a nossa 5ª semana, lá no dia 12/3. Essa última data, que acontece nessa última semana, dia 12/3, né, é o prazo final para a entrega do trabalho disciplinar, né? Vale 6 pontos na N1. Este trabalho disciplinar vale 6 pontos na N1, vocês entregam no Classroom. Inclusive, no contrato pedagógico, né, nós vimos como fazer isso, né? Eu abri aqui, né, na tela para mostrar para vocês, né, onde é que fica o trabalho disciplinar dentro do Classroom, onde está o arquivo ali para vocês clicarem nele, como vocês vão fazer para desenvolver o trabalho, que é um mapa mental, quais são os assuntos, falamos dos assuntos que vocês podem usar para fazer um mapa mental, falamos que vocês têm que inserir, né, a imagem do mapa mental de vocês ali naquele arquivo, mostrei ali onde e como inserir, né, então está lá no vídeo do contrato pedagógico, né, essas informações sobre o trabalho disciplinar, né. Então, se alguém não lembra, né, onde está o trabalho, não lembra como abrir, não lembra como inserir, não lembra qual é o assunto que eu tenho que fazer o mapa mental, assista o contrato pedagógico, tratamos isso lá, passo a passo. Aqui eu estou relembrando para vocês, então, que sim, tem um trabalho disciplinar para entregar, vale 6 pontos na N1, ele é no Classroom. Onde é que faz o trabalho disciplinar? No Classroom. Onde é que entrega? No Classroom. Tá? O arquivo que está ali é editável, cada aluno tem o seu, tem que desenvolver e depois clicar na caixinha em entregar. Tá? Inclusive, na turma de vocês já teve gente que entregou, né? Meus parabéns aí, né? Já está tudo certo ali para quem entregou, tá? Inclusive, já foi visto, né, atribuída a nota e devolvido com nota, já para quem entregou, tá? Então, o prazo de entrega é até 12/3, ou seja, se é até 12/3, né, posso entregar antes, né? Certo? 12/3, não tem aula, né? 12/3 é a prova. Mas vocês vão receber as informações, né, e código de prova no Classroom. Então, nesse dia 12/3, vocês vão acessar o Classroom, como em todas as aulas vocês acessam para clicar no link da aula ao vivo ali, né, depois fazer as atividades, né, ter acesso aos vídeos, enfim. Nesse dia 12/3, vocês vão acessar o Classroom, no mural vai estar publicado ali as instruções da prova final, da N2, e o código dessa prova. Vocês vão pegar o código da prova, vão lá no Moodle, acesso o Moodle, ead.qi.edu.br, abaixo das semanas 1, 2, 3 e 4, onde estavam ali as atividades, né, avaliativas 1, 2, 3 e 4, abaixo vai estar a avaliativa final. Vocês vão clicar nela, vai pedir essa senha código, vão inserir e vão fazer a prova, 10 questões objetivas, né? Ao final da prova, vocês clicam lá em entregar e ela vai atualizar e já vai dar a nota para vocês. A prova é no Moodle, ead.qi.edu.br, tá? Essa é uma forma de acessar diretamente o Moodle, né? O endereço dele. Vocês conseguem acessar também pelo portal do aluno, né? Lá, clicando no portal do aluno, tem vários ícones ali, né? Um deles lá é o Moodle, né, de vocês, tá? Calendário, processo de aula, processo avaliativo, tudo isso foi tratado lá no contrato pedagógico. Em cada uma das aulas, no início de cada uma delas, a gente repete tudo de novo com relação ao calendário, né? Mas tem outras tantas informações importantes lá no contrato pedagógico, né?
que recomendo assistirem, né? Que faz parte da disciplina de vocês, e como vocês estão cursando, acredito que tenham o interesse de saber como funciona tudo direitinho, né? Então tá lá, quem não assistiu, assista, quem não lembra, assista de novo também, tá? Sobre o nosso calendário, gente, antes de começar o conteúdo da aula, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Muito bem, ninguém se manifesta, acredito que está tudo tranquilo, né? Então a gente já vai começar o conteúdo da aula de hoje, que é o conteúdo da aula 5 e 6, títulos de crédito e direito empresarial. Claro que, né, no guia do aluno, né, nessa semana, semana 3, além de dizer lá para vocês fazerem a avaliativa 3 dentro daquela data, o guia do aluno também diz assim, semana 3, ler e estudar o conteúdo da aula 5 e 6. Então, né, para a gente assistir essa aula, a gente já tem que ter lido, né, estudado o conteúdo lá na apostila. Essa é a prática, esse é o jeito certo, né, de fazer o curso EAD. Então, se eu venho para a aula sem ter lido nada, né, talvez não tenha nem dúvidas e perguntas, né, fico só ouvindo, né, o professor falar e não tem interação, né. Isso não é a melhor forma. O legal é ter lido o material, né, e trazer as suas perguntas, suas dúvidas, né. Esse é o processo correto de um aluno EAD cursar suas disciplinas, né, fazer o seu curso, né. Tem que estudar, né, além daquela aula ao vivo, tem uma carga horária que ele tem que fazer estudando o material da disciplina, tá? Então, fica aqui esse alerta e essa recomendação. Isso serve não só, né, para o curso EAD que vocês fazem aqui, mas qualquer curso EAD em qualquer lugar que vocês forem fazer, né, é dessa forma. Tá? A gente tem uma carga horária EAD, né, estudo à distância, né, então o aluno tem que fazer a sua parte, né, é um estudo autônomo. Claro, né, isso difere do presencial. O presencial tem aula todos os dias, né, e aí tem, então, uma carga horária presencial, né, e mesmo assim tem que estudar, né, o aluno EAD mais ainda nesse sentido, tá? Então fica o alerta aí em relação à forma de estudo do EAD. Bom, conteúdo da nossa disciplina, né, previsto para a aula de hoje, títulos de crédito é o primeiro deles, tá? Bom, a gente vai ver os conceitos, né, características, classificação, a estrutura formal, e a gente vai ver os principais títulos, né? São 4, mas a gente vai ver os 2 principais, que é, né, o cheque e a duplicata mercantil. Tem aqueles outros 2 que vocês têm que ler, estudar, enfim, na apostila da disciplina. A gente vai falar dos principais aqui, né? Os mais importantes, que são utilizados na rotina do dia a dia. Então, os títulos de crédito, né? Como vocês sabem, desde lá das nossas primeiras aulas, né? A nossa legislação, né? Obrigatoriamente, né? Ela define o que são as coisas, né? Então, direito tributário, o que é tributo, o que é taxa, né? Direito do trabalho, o que é empresa, né? O que é trabalho, o que é trabalhador, né? Título de crédito, o que é um título de crédito? Isso está definido na lei. Depois das definições, né, a lei vai trazer o regramento das relações entre as partes. Lembra que a gente falou, né, que nosso Estado democrático de direito, né, quais são as partes, né? É o próprio Estado, né, entre município, né, municipal, estadual e federal, né, e esse é o Estado, são as suas 3 esferas. Tem as empresas e tem os indivíduos, né, as pessoas físicas. Esses 3 elementos, né, eles têm relações entre si e às vezes regulam essas relações. Com relação ao título de crédito, né, a lei, né, o Código Civil estabelece, né, o que é o título de crédito depois do seu regramento, né, ou seja, no crédito, né, entre a relação jurídica entre pessoas físicas, né, de pessoas físicas para pessoa jurídica, de pessoa jurídica para pessoa física, tem esse manejo, né, essa forma de acontecer as coisas, e isso é norma jurídica, conceito que a gente viu na primeira aula, né? As normas jurídicas são as leis que regem essas relações. No título de crédito não é diferente, né? Se vocês forem olhar o Código Civil, né, tá lá primeiro os conceitos, né, sobre o título de crédito, depois tá toda essa questão de regulação de como funciona o processo
de título de crédito. Ele é um documento, né, em que ele dá um direito, né, e quando se tem direito, a gente tem um dever também, né? Conceito visto na primeira aula, né? Direitos e deveres, direitos, né, obrigações. Então, o título de crédito vai dar o direito, né, àquele que detém, que recebe aquele título, né, de poder fazer uso, né, desse título para obter os valores ali expressos. A quem emitiu, né, cabe o dever, a obrigação, né, de entregar esses valores, né, eventualmente através, né, do Sistema Financeiro Nacional. Então, eu emito o título, né, eu devo aquele valor. Quem recebe o título, né, tem direito sobre aquele valor. E a gente tem as instituições financeiras que fazem o repasse, né, do valor. Tá? Então, são esses três envolvidos nessa situação de título de crédito, né? O devedor, né? Aquele que, então, né, tem um dever, aquele que tem direito, né, o recebedor, e a gente tem a instituição financeira que faz o processo, né, de deslocamento dos recursos financeiros de um indivíduo para o outro ou de uma empresa para outra. Tá? Então, isso é regulado pela lei através dos títulos de crédito. Características dos títulos de crédito são três: força executiva, formalismo e circulabilidade. Então, a força executiva, né, determina que ali, aquele título, né, tem uma força de execução. Né? Maiara conectando, bom dia. Então, ele pode ser executado direto, judicialmente, sem necessidade que se ingresse com uma ação que reconheça aquele título. Ou seja, o título ele tem força jurídica. Ele pode ser executado direto. Eu tenho o título, eu posso ir lá e executar aquele título, ou seja, obter aqueles valores expressos naquele título, cumprindo os prazos, enfim, que estão ali no título, é claro, né? Mas não preciso, né, entrar com uma ação para que se cumpra aquilo que diz naquele título. Por quê? Ele tem poder jurídico, está previsto na nossa legislação, certo? Formalismo, né? Então, para que um título seja formal, né, ele deve seguir os requisitos estabelecidos em lei. Senão ele é descaracterizado, perde o valor jurídico, né? Não pode ser executado, né? Porque ele não seguiu as normativas, o formato legal. Os elementos que precisam estar dentro daquele título, né, precisam cumprir com o que está dito na lei, né? Tem que ter o valor expresso numericamente, tem que ter o valor expresso textualmente, tem que ter o nome do devedor, tem que ter o nome do beneficiário, tem que ter a assinatura, tem que ter o número do documento. Então, todos esses elementos são expressos em lei e fazem que esse título tenha o chamado formalismo. Se não cumprir esses elementos, não cumpre o formalismo, não pode ser, então, executado, né? É descaracterizado, perde valor. Por exemplo, um título de crédito que não tem assinatura, né? Não tem o nome do devedor, né? É descaracterizado, não é aquele título aceito. Circulabilidade é uma característica, né, dos títulos de crédito, né? Eles facilitam a circulação de crédito entre as relações empresariais, né? Então, as empresas, né, emitem, né, esses títulos, dando direito a crédito, né, para uma outra empresa. Por exemplo, né, relação de uma empresa com seu fornecedor, né? Emite lá uma duplicata, né, que é um título, e a empresa, então, tem direito a receber aquele valor porque realizou uma venda, enfim, né? A empresa emitiu essa duplicata para a empresa que fez a aquisição dos produtos, né? Isso nos leva, é claro, né? Eu não vou aqui, né, entrar nos detalhes, né? Porque isso é parte da disciplina de contabilidade, mas nos leva lá, né? Para os elementos do ativo e passivo do balanço patrimonial, por exemplo, né? Quem já cursou contabilidade, né? Vai lembrar que, né, uma empresa lá no seu balanço patrimonial, no ativo, né, pode aparecer lá que ela tem valores, né, patrimônio no ativo chamado duplicata a receber, né? Ou seja, alguém, né, deve um valor expresso na duplicata para ela. Então está lá no ativo, é um valor financeiro, né? No passivo, se ela deve a um fornecedor, pode estar lá, né, duplicatas a pagar lá no passivo, tá? Então quem já cursou lembra disso. Quem vai cursar, né, já tem essa informação, sabe que isso
né, tem uma implicação também lá na contabilidade das empresas, né? Então, as duplicatas são títulos de crédito e que vão aparecer nos registros contábeis das empresas, certo? Inclusive, aí quem vai, né, fazer contabilidade como o seu curso, né, no segundo ciclo, vai cursar lá no segundo ciclo as disciplinas, né, específicas da contabilidade, né, vai lidar constantemente, né, com esses elementos, tá? E quem é da administração também, né, vai ter administração financeira no segundo ciclo, vai ver isso também em outros momentos, tá? Bom, quanto à circulação dos títulos, né, eles têm duas formas, ou dois formatos, dois tipos, né? São os títulos ao portador e os títulos nominativos, tá? Então, o título ao portador, né, aquele que circula com uma facilidade muito grande, né, transferindo aí a titularidade, né, dele de pessoa para pessoa simplesmente pela entrega do título, tá? Ou seja, quem está portando, quem detém aquele título, né, é que detém o direito sobre a execução daquele título, né, sobre a execução daqueles valores ali expressos, tá? Já o título nominativo, né, ele possui o nome do beneficiário. Tá? Então, tem como característica aí o endosso, né, e proíbe que o título seja endossado por qualquer pessoa. Então, aquele indivíduo, né, que tem o nome expresso nele, é que detém o direito do valor, da execução, enfim, tá? Tem nome expresso do beneficiário. Bom, a estrutura formal dos títulos, né? Ele é uma ordem de pagamento, então ele precisa conter, né, elementos, né, que identificam, né, essa ordem de pagamento. Um elemento muito comum nos títulos, né, e o cheque é um exemplo disso, né, também na duplicata, enfim, tem lá, né, pagar a, né, valor devido a, né, realizar esse pagamento a, então tá um ordenamento, tá dizendo para quem, né, tá ordenando aquele pagamento a algum indivíduo, né, ou pagar a importância de valor a fulano de tal, né, então isso precisa estar expresso na estrutura formal do título. Temos exemplo aí, né, o próprio cheque e a letra de câmbio. Inclusive o cheque, né, hoje em dia, por pessoa física, né, muito pouco utilizado, né? Já foi bastante utilizado no passado, aí uns 20 anos atrás, né? Muito utilizado o cheque, né, por pessoa física. Hoje em dia, né, muito raro, né, pessoas físicas utilizarem o cheque. Claro, hoje em dia, né, ele é ainda utilizado, mas com mais frequência pelas empresas, tá? Letra de câmbio, duplicata também são utilizados bastante por empresas. Então, fica expresso, tá? Como exemplo o cheque, mas nos outros tipos também, né? O ordenamento, né? A quem pagar, quanto pagar, né? Quem deve, quem vai receber, isso fica na estrutura formal do título. E a gente logo a seguir depois vai ver aqui uma estrutura, né? De uma duplicata mercantil para ver essa estrutura formal, né? O que precisa ter dentro desse título, por exemplo, tá? Bom, o cheque, né? É um dos mais comuns, mais conhecidos, né? Tipos de título, né? Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, tá? É uma ordem de pagamento à vista. Então, o valor ali expresso é pago na sua totalidade, né? À vista, não é pago parceladamente, né? E ele é emitido, né? Contra uma instituição financeira, ou seja, né? É a instituição financeira que vai fazer o pagamento, né? Ou a transferência desses valores, né? Para aquele que está indo lá executar esse título. Né? Nós vamos ter a figura do sacador, né? Aquele indivíduo que tem o direito, né, a obter aqueles valores. A gente vai ter a figura do devedor, né, aquele que emitiu aquele título, né, com aquele valor, a fim de fazer um pagamento. E a gente tem a figura do sacado, né, que é a instituição financeira, o banco, né? O valor é sacado da instituição financeira. O sacador é aquele que tem o direito, né? O devedor, né? É o emitente, ele que deve o valor ali expresso naquele título, tá? Tipos de cheque, né? Tem alguns que têm valor jurídico, né? Tem alguns que não vão ter valor jurídico, né?
e vão sofrer, às vezes, algumas sanções, enfim, né? É o tipo do cheque irregular, né? Ele não preenche os requisitos em lei, então não tem valor jurídico, não pode ser executado, né, aquele título. Tá? Exemplo aí é quando o cheque não tem fundo, tá? É um cheque irregular, ele não cumpre com os requisitos legais, né, para que o valor seja transferido, né, do devedor, né, para aquele que detém o direito a receber o valor, né, a instituição financeira que receber esse cheque vai olhar a conta do devedor, né, e se essa conta não tem fundo, ou seja, não tem dinheiro, né, esse valor não vai ser repassado, né, e aí a gente chama isso de cheque sem fundo. Tem sanções, né, para essa situação, claro, né, aquele que seria o indivíduo que detém direito, o indivíduo, a empresa que detém direito pode entrar judicialmente, né, com uma ação, enfim, em relação a isso. A própria instituição financeira pode tomar medidas contra aquele que tem, né, a conta e não tem fundo, né, inclusive até fechamento da conta, multas, processos, enfim, né, podem ser gerados. Isso se o indivíduo não tiver realmente fundos, né, não tem saldo positivo em conta e também não tem limite, né, pré-aprovado na conta. Porque se não tiver saldo positivo e entrar com um cheque, né, para sacar o valor, o banco vai olhar, não tem saldo positivo, mas tem, né, crédito pré-aprovado aqui, né, o limite da conta. Ela vai tirar daquele limite e vai pagar o cheque para aquele indivíduo que foi sacar. E o indivíduo que tem a conta, né, vai pagar os juros sobre o uso do limite do cartão, né, do limite da conta, melhor dizendo, tá? Então, essa situação, né, o cheque sem fundo é um cheque irregular, né, que leva a uma ilegalidade. Tá? Depois a gente tem o cheque pós-datado, ou também chamado, né, de pré-datado, que tem uma data expressa, né, o indivíduo vai poder sacar só após, né, o dia que recebeu o cheque. Né? Então, é pós porque eu vou pegar depois, mas ele é pré-datado porque foi colocada a data antes, tá? E há um acordo entre indivíduos, né, ou entre empresas, né, não tem previsão legal, não está expresso na lei que, né, o indivíduo vai poder fazer, né, a exigência do cumprimento daquilo que está naquele título do cheque, né, somente naquela data. A partir do momento que ele recebeu aquele cheque, ele pode ir lá na agência financeira, né, e exigir o pagamento daqueles valores, tá? Claro que se foi feito um acordo, né, olha, eu vou receber, né, o valor da minha conta só lá no dia 1º de março. Então, eu vou te dar o cheque, mas tu desconta ele só no dia 1º de março. É um acordo entre as partes. Legalmente, não tem nada que garanta, né, que o indivíduo vai chegar lá só no dia 1º. Ele pode ir antes e tentar sacar, né? E o banco vai olhar a conta, se tiver saldo vai pagar, se tiver, enfim, né, crédito pré-aprovado lá, né, limite na conta, vai tirar desse limite e vai pagar o indivíduo. Se não tiver fundo, vai gerar alguns processos aí, algumas situações que podem ser desde medidas administrativas do banco, né, em relação a um cheque sem fundo, ou até mesmo algum tipo de processo no âmbito judicial. Tá? Bom, nós temos também a figura do cheque cruzado, né? Faz com que aquele indivíduo, né, que emitiu o cheque, né, ou até mesmo o portador, né, ao realizar esse procedimento, né, nesse título cheque, né, cruzar dois traços paralelos à direita superior, por exemplo, do cheque, né, dois traços paralelos, vai trazer para aquele indivíduo que vai buscar esses valores, né, vai sacar esse valor na instituição financeira, né, ele não possa fazer isso de uma forma em espécie, ou seja, não vai poder sair dali com um dinheiro na mão. Né? O que significa o cheque cruzado? O indivíduo tem esse direito, né, mas o dinheiro vai ser passado para a conta dele, a conta que ele tem naquele banco. Né? E ele não vai poder sacar em espécie. Tá? Então, o dinheiro sai da conta, é como se fosse uma transferência feita, né, por um título, através de um título. Né? O dinheiro sai da conta, né, de uma pessoa, de uma empresa, para a conta de outra pessoa ou outra empresa, né, através do cheque. Mas o dinheiro não sai em espécie. Tá? O dinheiro não pode sair dali com dinheiro na mão, não é pago no caixa em dinheiro. Tá? Então, isso para evitar, né, muitas situações, né, que possam levar aí a prejuízo, né, dos indivíduos ou das empresas, né?
Antigamente, né, muitas empresas pagavam os seus funcionários com cheque e cruzavam, né, paralelamente lá, né, cruzavam o cheque para que o indivíduo fosse até o banco e o dinheiro fosse para a conta dele, né, e não saísse dali do banco com o dinheiro do salário, né, em mãos, evitando aqui, então, os assaltos, né, que aconteciam com muita frequência, né, em dias de pagamento. Se ouvia muito falar disso, né, hoje em dia já não se ouve falar tanto, né, desses assaltos em dia de pagamento, pelo menos das empresas privadas, né, em relação a isso, né, porque já não se usa mais, né, até mesmo cheque, né, a transferência é feita por meio eletrônico, né, então o cheque e o próprio cheque cruzado, né, entrou muito em desuso, né, até pelos meios eletrônicos que se tem hoje em dia, né. Então, tem transferência via Pix, que é uma coisa bem recente, né, que evita, né, que o indivíduo, né, tenha contato com o dinheiro, né, mas já existia antes o cartão de crédito, né, que a pessoa não precisa ficar circulando com o dinheiro. Então, cada vez mais, né, já entrou em desuso o cheque há muito tempo e cada vez mais está entrando em desuso o próprio papel moeda, né. A gente tem os meios digitais de pagamento, né, e de transferência de valores, né, entre pessoas e pessoas e empresas e empresas, né. Então, o cheque cruzado é uma figura que ainda existe, né, principalmente para uso entre as empresas, né, mas pessoa física, né, praticamente não se usa e provavelmente, né, vocês aí da turma, né, são todos jovens, né, talvez nunca tenham visto, né, essa situação de um cheque cruzado, né. Talvez, né? Porque às vezes alguém aí trabalhando em alguma empresa pode a empresa ter emitido e vocês têm visto um cheque cruzado, mas de pessoa física para pessoa física, acredito que, né, nunca tenham visto. Cheque nominal, tá? Ele expressa no título, né, o nome do beneficiário. Então tá ali, né? A quem é devido aquele valor expresso nesse título, o cheque, tá? Então, ao ser apresentado esse título, né, a agência financeira, né, vai identificar esse indivíduo e vai fazer o pagamento para este indivíduo cujo nome está expresso nesse título. Então, em geral, né, o indivíduo chega com cheque até a agência bancária, tem que apresentar um documento de identidade, né, é verificada a identidade desse indivíduo, é ele, é o nome dele que está ali, é ele mesmo, e o valor é pago a esse indivíduo, tá? Claro que é nominal, não cruzado, é pago, pode ser pago em espécie, né? Nominal cruzado, transfere, né, de quem está pagando para a conta daquele indivíduo ali naquele banco, tá? O cheque nominal, ele pode ser nominal à ordem ou não à ordem, né? Que é uma outra possibilidade, tá? Então, nominal à ordem, né? Que é transmitido por endosso em branco, ou seja, o beneficiário, aquele que detém o título, é o meu nome que está ali, é eu que tenho direito sobre aquele valor, né? Posso assinar no verso, autorizando o pagamento pelo banco, né? Uma ordem, né? Transferindo a nominalidade, né, daquele cheque para uma outra pessoa. Nominal não a ordem, então aquele que não se transmite por endosso, né? Não é possível, né, ser pago outro indivíduo, então, dessa maneira, tá? Agora nós vamos ver a duplicata mercantil. A Gabriele colocou no chat. Meu atraso. Tranquilo, Gabriele. Tá? A aula está sendo gravada também, né? Como teve essa situação médica, pode assistir, né? A primeira parte da aula depois, né? Dela ser disponibilizada aí no Classroom, tá? Bom, então agora nós vamos ver o próximo título, né? Que é a duplicata mercantil, tá? Ela é um título, né? Óbvio. E com a emissão dele, né? Fica estabelecido ali que existe um crédito, né? A ser recebido, né, para uma determinada empresa que se torna beneficiária desse crédito. Tá? E, obviamente, em contrapartida, né, a empresa que emitiu se tornou, então, devedora, né? Ela tem que cumprir com uma obrigação, cumprir com o pagamento desses valores, tá, que foram emitidas ao credor.
Vimos que tem ali a figura do formalismo, né? E que esses títulos eles têm que cumprir com esse formalismo para ter uma validade, né? Ele pode ser executado, né? Tem força executiva, né? Ele tem circulabilidade, né? Transferido de um indivíduo para outro, de uma empresa para outra, né? Mas ele precisa cumprir aquele segundo requisito, formalismo, ou seja, ter todas as informações, né? Previstas em lei, né? Então, vamos ver aqui que na duplicata, né? Nós temos diversos elementos para cumprir com esse formalismo, tá? Então, duplicata precisa ter os dados do credor, ou seja, aquele indivíduo que vai deter o direito sobre o valor expresso no título duplicata mercantil. Então, aqui a gente tem o nome de uma empresa, né? No caso aqui, um microempreendedor individual, né? José da Silva Júnior, companhia. O endereço, os dados da empresa, né? CNPJ, inscrição municipal ou inscrição estadual, né? A gente tem o número do título, a gente tem a data de emissão, a data de vencimento desse título e o que esse título é, né? Uma duplicata. Tá? Dados do credor, portanto, né? Informação de quando foi emitido e quando ele pode executar a duplicata. A gente tem também o valor expresso de forma numérica. Nós temos o valor expresso em forma extensa, né? Textualmente. Nós temos o nome do devedor, que é o sacado, né? É uma empresa. Essa empresa, né, tem um endereço, tem um CEP, tem um CNPJ, né, tem uma inscrição estadual, né? Todas as informações têm que estar aqui, tá? Então, esse nome da empresa que vai aqui é o devedor, a empresa que deve esse valor expresso aqui. O credor é aquele que vai receber o valor expresso aqui, tá? Tem que ter lá a praça de pagamento, ou seja, né, a cidade, né, onde esse título foi emitido lá, vai fazer o pagamento, né, naquela região. E a gente tem um espaço para a assinatura do devedor, né, tá? O nome da empresa, né, aquele que tem legalmente, né, o valor, né, da assinatura reconhecido, né, na legalidade, né, no direito como sócio principal ou diretor financeiro, enfim, que assina, né, os documentos pela empresa. Tá? Então, assinado, todos os elementos expressos, né, essa duplicata mercantil ela tem todos os três elementos, né, previstos para dar validade jurídica a um título de crédito. Tá? Essa é um exemplo, né, de duplicata mercantil. Tá? Ela é utilizada entre empresas, né? Uma empresa que, né, faz lá a sua compra e venda, né, de mercadorias, de matéria-prima, né, de equipamentos, enfim, né, faz circular essas duplicatas, né. Então, a gente vai ter, em geral, né, duplicatas a receber, né, ou duplicatas a pagar nessa relação entre empresas, tá? E que são, né, registradas lá na contabilidade da empresa, como a gente falou anteriormente. Temos também os atos cambiários, né? Troca de moeda, né? Então, a gente, dentro dos atos cambiários, né? Troca de moeda, troca de valores, que acontece, né? Nesses processos aí de títulos, a gente tem o elemento chamado aceite, né? Então, com o chamado aceite, o sacado se compromete a pagar o valor que está no título, tá? Ao beneficiário. A gente já falou desse processo, só não tinha, né, falado a respeito do, né, elemento, né, que se chama isso, né, que é o aceite, tá? Naquela data de vencimento, no caso da duplicata mercantil, né, a declaração do aceite vai fazer com que o sacado, né, devedor principal, né, vá ser chamado de aceitante. Isso tem previsto em lei, tá? Então, quando ele emitiu o título, né, ele declarou naquele título, né, que ele aceita ser devedor daquele valor. E aquele aceite é irretratável, ou seja, aquele valor que ali está é uma dívida agora. Tá? Então, depois que ele emitiu, por exemplo, uma duplicata, né, como devedor, né, como aquele a ser sacado, aquele valor, né, para outra empresa, ele não pode, né, invalidar aquele título. Né? Aquele título tem validade, ele é irretratável, ou seja, tem que ser executado, aquele valor tem que ser pago
aquela empresa que vai receber aquele valor, então, ali expresso naquela duplicata, tá? Tem também o termo aval, está relacionado a esses atos, né, de relação de câmbio, de valores, de moeda, né, entre as empresas, né. Então, o aval, ele corresponde a uma garantia, né, de valor cambial, né, de moeda, né, firmada aí por um terceiro, né, que possa garantir o pagamento daquele título, tá? Então, a empresa pode ter ali uma relação, né, com um agente financeiro, né, que vai dar crédito e garantia ao pagamento das duplicatas que são emitidas por aquela empresa, né? Certo? Aquela instituição, então, ela dá o aval, né, aquele pagamento, tá? Nós temos também, né, a figura do protesto, né, quando aquele título, né, por alguma situação teve algum problema, né, esse título pode ser, então, protestado, né? Então, é um meio legal para registrar o não pagamento, né? Então, a empresa tinha lá uma duplicata a receber, né? Era um fornecedor, entregou matéria-prima lá para outra empresa, né? A empresa emitiu uma duplicata, então eu tenho direito a receber aquele valor expresso naquela duplicata, né? Aí, quando eu fui executar, né, por algum motivo, não tinha o valor, né? Qual é o meio, né? Como que essa empresa vai, né, haver este valor, né? A gente já viu que, depois de emitida, né, o aceite é retratado, então ele vai receber, vai na justiça, né? A justiça vai fazer com que essa outra empresa, né, faça o pagamento, né? Nem que a justiça tenha que, né, ir ao ponto de leiloar, né, algum bem da empresa devedora, né? Alguma máquina, algum terreno, né, alguma coisa, para pagar com aquele valor que está expresso no título, porque o título é irretratável depois de emitido, né? Quando emite, o indivíduo aceitou que deve aquele valor, tá? Indivíduo, pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Endosso, a gente já tratou um pouquinho, né, do que é esse endosso, né, e tem por objetivo transferir o direito, né, do documento do título de crédito para outro credor, né? Então, outra pessoa que detém aquele título vai passar, né, a deter os direitos de receber o valor, tá? É chamado endosso. Então, se eu tenho uma duplicata que é de meu direito, né, eu posso passar ela para outra pessoa jurídica, posso, eu tenho um cheque no meu nome, né, nominal a mim, eu posso endossar e passar, sim, eu estou transferindo a nominalidade, né, isso se chama endosso, tá? Pessoal, antes da gente entrar aqui no outro assunto da aula, né, que é o direito empresarial, sobre os títulos de crédito, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma participação? Ou trazer algum exemplo da vida prática aí do trabalho de vocês em relação a isso? Fiquem à vontade. Ninguém? Todo mundo tranquilo? Ninguém sem dúvida? Todo mundo vai acertar isso na prova? Nicolas levantou a mão. Pode falar, Nicolas. Levantou a mão ou foi sem querer ali, Nicolas? Nicolas, o cheque hoje possui uma taxa de uso, depende do banco, né? Às vezes o banco cobra alguma taxa para emissão de cheque, né? Para emitir o talão de cheque, mas, assim, desconheço que hoje em dia algum banco esteja cobrando, tá? Mas eles podem cobrar, depende do teu banco, né? Para cada banco, eles têm regras e taxas distintas, diferentes, né? Então, faz muito, muito, mas muito tempo mesmo que eu não uso, não pego talão de cheque, né, em banco, né? Mas lembro que na época, né, o banco que era o Banco do Brasil, né, que eu tinha uma conta lá, quando eu pegava talão, eles cobravam uma taxinha lá para pegar o talão, né? Podia pegar lá até 4 talões por mês, com uma taxa pequenininha. Se excedesse esses 5 talões, aí a taxa aumentava. E era uma regra de banco para banco, tá? Thalia perguntou ali, quando o devedor entra em protesto pela conta, não paga, o que acontece? Entra judicialmente, né?
E aí o juiz que vai decidir o que acontece, tá? Então, se for uma empresa, tá? O que o juiz pode determinar, né? Ele pode determinar que valores que essa empresa tenha em alguma conta bancária, né, sejam executados judicialmente, né, em benefício daquele que detém o título, né. O juiz pode determinar que uma máquina, né, daquela empresa seja leiloada para pagar aquele valor. Se a empresa, por exemplo, emitiu lá uma duplicata, mas faliu e aí os valores, né, referente aos bens da empresa já foram leiloados para pagar dívida trabalhista, mas ainda tem dívida com fornecedor, duplicatas, por exemplo, que estão protestadas, né? O juiz pode determinar que, né, aquele empresário, né, tenha seus bens leiloados, por exemplo, um carro, um terreno, uma casa na praia, um apartamento que ele tenha, seja leiloado, vendido para pagar aquele título que está protestado, porque ele tem valor de lei, ele é irretratável, né? Tá? Então, são algumas coisas que podem acontecer, mas depende do juiz, né? Aí o juiz que vai determinar o que vai ser feito em relação à necessidade de execução para pagamento daquela dívida, tá? Certo? Claro que existe, né, a figura aí do acordo extrajudicial entre as partes, às vezes, antes de chegar a uma decisão judicial, às vezes é feito um acordo, né? E o próprio indivíduo devedor ali, né, se é um empresário, por exemplo, acaba vendendo algum valor, né, vendendo algum bem para obter aquele valor e pagar aquele título, né? Às vezes acaba num acordo, né? Antes de ir para a decisão do juiz. Mas o juiz vai determinar alguma coisa a ser feita, assim, né? E o valor vai ser pago, né? Tá? Mais alguma pergunta, gente? Claro que quando entra na justiça, né, pessoal, você pode demorar algum tempo, né? Um processo aí, né? Demora anos, né? Até que o valor seja pago, né? Frank perguntando, por curiosidade, como funciona o cheque especial. Cheque especial significa que tu tens um valor, um limite, né? Além, né, daquilo que tu tem de crédito na tua conta. Então, eu tenho lá R$500 na minha conta de saldo positivo, né? Mas eu tenho no meu cheque especial um limite lá de 1.500, ou seja, eu tenho os 500 que já são saldo na minha conta e tenho mais 1.500 no meu cheque especial. Então, tem 2.000, né? Então, eu posso emitir, né, cheque, por exemplo, né, até R$2.000, né? Porque vai ser aceito, né? Não vai ser considerado cheque sem fundo, né? Claro que para esse uso, né, do valor que corresponde ao cheque especial, que seria os R$1.500, tem a incidência, né, de juros que vão ser pagos, porque é um crédito, né, de um valor que eu não possuo, né? E aí cada instituição financeira lá tem lá os seus valores e juros a serem cobrados, né, para esse crédito do cheque especial que a gente eventualmente esteja utilizando, tá? Isso não só para o cheque, tá? Digamos que eu fiz algumas compras, né, no meu cartão, né, e vai entrar a fatura em tal data, e eu não tenho dinheiro todo da fatura no meu saldo positivo, né, e aí quando entrar, ela está em débito automático, vai pegar um pouco do valor que está no meu chamado cheque especial, né, e eu vou pagar juros por ter usado esse valor, né, e os juros depende, é claro, né, de cada banco estabelece lá o valor correspondente aos juros a ser cobrado pelo uso, né, desse valor. Mas é uma questão mais lá, né, da contabilidade, da administração financeira, né, e outras disciplinas aí do nosso curso, que com certeza vocês vão ter mais tempo, né, e mais conteúdo aí para tratar, né. Mas em termos de direito, né, que é a nossa disciplina, né, a gente já viu lá que no direito tributário, né, tem essa previsão legal de que o legislativo pode estabelecer tributos, taxas e impostos, né. Então, os juros é um exemplo disso, né? Está previsto no nosso ordenamento jurídico que as instituições financeiras têm direito, né, de cobrar lá as taxas de juros sobre os serviços prestados, né? E, né, o cheque especial é um serviço prestado, ela pode cobrar juros sobre o valor, né, que o indivíduo utilizar, né, esse crédito que é oferecido. Inclusive, né, ele não é obrigatório. Se a gente vê, apareceu na minha conta aqui um valor, né, de cheque especial, eu não quero, né? Então, entra em contato com o banco, né, dizendo que não quer, para não correr o risco, né, de sem querer utilizar aquele valor lá, né, e pagar juros sobre o valor utilizado no cheque especial, tá?
Falamos um pouquinho de finanças, né? Não é nem da nossa disciplina aqui, mas foi legal, né? Entrou um pouquinho no conteúdo de outras disciplinas aí, que fazem parte do curso de vocês, né? Na administração financeira se fala bastante dessa parte, né? Dos juros, enfim, na matemática financeira também, né? A gente aprende a fazer cálculo de juros, de financiamento, enfim, de empréstimos, né? Uma disciplina bem legal aí, quem for fazer administração, né, no segundo ciclo, vai ver essas disciplinas aí, matemática financeira, né, administração financeira, se trabalha bastante essas questões aí, né, essas relações de juros aí, e vai poder entender muito bem como funcionam essas coisas, né. Legal, gente. Mais alguma pergunta? Mais alguém gostaria de trazer algum questionamento? Muito bem, gente. Se ninguém mais tem uma manifestação, a gente vai então para o próximo assunto, que é o direito empresarial. Tá? Obviamente, né? Nosso ordenamento jurídico, ele sempre traz as definições e depois traz o regramento, né? As leis que regulam as relações, né, entre as pessoas que fazem parte do ordenamento jurídico, né? Pessoa física, indivíduos, pessoa jurídica, empresas, né? E o Estado, naquela figura, né? Do município, né? Do Estado e da União, né? E então, definido no Código Civil, né, a empresa é uma organização que busca a exploração, né, dos fatores de produção através de uma atividade econômica, produzindo bens e serviços, né, com a finalidade de, né, obter lucros sobre a venda desses bens e serviços. Através disso se gera emprego, né, se paga os impostos, se faz a riqueza de um país, de uma nação, né. Isso é regulado pelo nosso ordenamento jurídico. Né? Quanto mais empresas e mais empresas fortes, né, que tenham bastante lucro, né, mais rico é o país, mais emprego se gera, né, mais possibilidade de emprego e renda, então, se tem numa nação. Quanto, né, menor for a quantidade de empresas, mais fracas, né, forem as empresas em termos de gestão e de desenvolvimento, né, pior a situação econômica do país, né. Por isso é tão importante a regulação, né, do direito empresarial, né, para os países, né, e o Brasil tem essa regulação, né, do direito de empresa dentro do nosso Código Civil, né, que fala das regras, como funciona, né, o que pode, o que não pode, como é que funcionam as situações, porque isso é muito importante, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? Então é importante que pode fazer, né, o sucesso ou insucesso de uma nação, né, através do direito de empresa. Nós temos uma figura, né, no nosso ordenamento jurídico, que é o empresário individual, tá? Está previsto no artigo 966 do nosso Código Civil, né? Ele define lá o que é empresário, tá? Então, 966, empresário é quem exerce uma atividade profissional, uma atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços, tá? Mais especificamente, o empresário individual, ele é uma pessoa física, tá? É um indivíduo, né, que explora uma atividade empresária. Tá? Em geral, o empresário individual, né, se enquadra muito bem, né, em atividades, né, de profissionais liberais, por exemplo, né? Então, um dentista, né, que tem o seu próprio consultório, né? Ele não tem, né, não é uma clínica, não tem outros dentistas, né, associados ou sócios, né? Então, ele pode ser uma pessoa física que exerce uma atividade empresária, pode ser um MEI, então, por exemplo, né? Mas não só os profissionais liberais, né? Uma pessoa que executa uma atividade de artesão, por exemplo, né? Faz artesanato, enfim, né? Pode ser, né, um empresário individual, né? Registrar um MEI, né? E exercer essa atividade como empresário individual, aí ter os benefícios relacionados, né, à atividade empresarial, tá? Além, né, do tipo empresário individual, a gente também tem as sociedades, né, no nosso ordenamento jurídico. E aí vão celebrar o contrato de sociedade, né, diversas pessoas, né, que vão ter ali obrigações, né, deveres e direitos também, né, dentro da execução de uma atividade econômica que é explorada, né, por esses indivíduos, né, que fazem parte dessa sociedade, tá?
Então, vai ter lá o contrato social, né, o contrato da empresa, que estabelece quem são esses indivíduos, são os sócios, né? Então vai estar ali, né, 2, 3, 4, 5 indivíduos, né, expressos lá no contrato social, né, quem são essas pessoas, qual a contribuição, né, financeira delas, né, dentro da empresa para a abertura dessa empresa, e o percentual de participação, né, sobre os resultados, né, dado que cada um, né, entrou com uma contribuição diferente, né, às vezes, dentro da contratação, né, daquela sociedade, ou seja, né, se contratou a existência, né, daquela sociedade através daqueles indivíduos que são os sócios, tá? Bom, não podem ser empresários, né, no Brasil, previstos no nosso ordenamento jurídico, tá? Sobretudo aí no nosso Código Civil. Está vedado, né, proibido, né, atividade empresarial de deputados e senadores, ou seja, não podem ser sócios, né, não podem abrir empresa, deputados e senadores, tá? Justamente pelo conflito de interesses, né? Deputados e senadores fazem parte do poder legislativo, são eles que formulam as leis, né? Se ele tem uma empresa num determinado ramo da economia, há um conflito de interesses, né? Porque eles podem votar leis, né, que vão alterar a forma, né, de funcionamento lá, né, daquela atividade econômica, por exemplo. Então, ali um conflito de interesses, por isso deputados e senadores são impedidos de serem empresários. Funcionários públicos também, né? Porque tem informações privilegiadas, né, do processo, né, público, né, nas esferas municipal, estadual ou federal, né, e por essa situação também estão impedidos. Os membros da magistratura, juízes, o Ministério Público, também pelo mesmo motivo, né, por conflito de interesses, porque eles poderiam, né, vir a julgar, né, processos, né, no âmbito trabalhista, por exemplo, né, da própria empresa da qual eles são donos, né? Então, por isso, né, magistrados, juízes, membros do Ministério Público não podem exercer atividade empresarial, nem podem ser sócios de empresa. Militares da ativa também, né? Os militares fazem parte do serviço público, né? Então, por esse mesmo motivo, não podem. Os corretores leiloeiros, né, por obterem informações privilegiadas, né, do mercado, né, não podem exercer uma atividade empresarial, não podem ser sócios de empresa. E os empresários individuais e sociedades que sejam aí devendoras da Previdência Social, ou seja, o indivíduo já teve, né, registro de empresa, né, seja empresário individual ou sociedade, e ao fechar a empresa, ficou com dívida na Previdência Social. Aí ele não pode tentar abrir uma outra empresa, será impedido de abrir uma outra empresa, né, porque tem aquela dívida. Tem que resolver a dívida para depois conseguir abrir a empresa. Ou então o indivíduo não fechou a empresa, né? Ele continua, tem uma empresa, né? A empresa está funcionando, mas ela tem dívidas na Previdência Social. Ele quer abrir, né, uma outra empresa, quer ter duas empresas, né? Ele não vai poder abrir essa segunda empresa enquanto tiver dívida na Previdência Social, tá? Tem que saldar aquelas dívidas lá de Previdência, né? Em geral, né, a gente cita como exemplo aí o INSS, né? A nossa Instituto Nacional de Seguridade Social, né? Se a empresa não está pagando o INSS em dia lá, tem dívida, né, ela não vai poder abrir outra empresa, né? Se ela já tem uma em atividade e tem dívida, ou se ela já fechou, né, e ficou dívida lá, ela não poderá abrir uma empresa, né? Bom, os tipos de sociedade, né? A gente já viu que tem o microempreendedor individual, né? O empreendedor individual e tem as sociedades, né? As sociedades, a gente tem 4 tipos de sociedades. A sociedade simples, a limitada, a anônima e a cooperativa. Essas são as chamadas sociedades personificadas, ou seja, ela tem personalidade jurídica, validade jurídica. Tá? São previstas na nossa lei, né? E tem todos os direitos, né, e deveres previstos em lei. Existem as sociedades não personificadas, né? Essas a gente nem trata aqui, né? Porque são sociedades ilegais, né? Não estão devidamente registradas, né? E não têm os direitos e deveres de uma sociedade, né, juridicamente estabelecida, tá? São sociedades ilegais, né? São indivíduos que executam uma atividade, né, que, enfim, né, não gera, né, nenhum tipo de
retorno, benefício para a sociedade, né? Ele explora uma atividade que lhe dá recursos financeiros para sobreviver, né? Por exemplo, um vendedor ambulante, né? Não é uma atividade de sociedade personificada prevista em lei, né? Mas se ele for um vendedor ambulante, ele vende as mercadorias dele e faz um registro MEI, aí ele é uma sociedade personificada. Vai ter direito a microcrédito, né, e outros elementos previstos na lei, né? Inclusive o microempreendedor individual tem direito como pessoa física, né? O único que é considerado pessoa física dentro do ordenamento jurídico, né? O microempreendedor individual, ele pode se aposentar, né? Como sociedade personificada, né? Receber uma aposentadoria no futuro, enfim, né? Certo? Bom, quanto às sociedades personificadas, nós temos esses 4 tipos e vamos ver cada uma delas, né? Separadamente. Então, as sociedades simples, né? São dedicadas aí a profissões, né? E profissionais de áreas técnicas, né? Liberais, como advogados, contadores, arquitetos, né? Que podem assumir uma forma empresarial, né? Então, a gente pode ter ali, né? Uma sociedade de arquitetos, classificada como sociedade simples. A sociedade simples permite a eles, né? Acessarem alguns elementos previstos na lei, como, por exemplo, sociedade simples, eles podem se classificar, né? Dentro do Simples Nacional, que simplifica os impostos a serem pagos, né? Então, é um dos elementos, né? Essa é a sociedade simples. A gente tem a sociedade limitada, né? Ela permite aí 2 ou mais sócios, né? O contrato social, né? Vai estabelecer os atos constitutivos, né? Ou seja, o que cada um tem de dever e direitos, né? Dentro dessa sociedade, né? A sociedade limitada, né? Ela tem capital fechado, né? A sociedade limitada não pode emitir ações, né? E participar da bolsa de valores, por exemplo, né? Então é uma sociedade fechada e os valores, né? O direito sobre as cotas de ações da empresa está dividido entre os sócios, né? Aqueles que têm o nome lá no contrato social, tá? Já a sociedade anônima, não, ela tem capital aberto, né? O capital dela é dividido em ações, né? E as ações são negociadas, né? Na Bolsa de Valores aqui no Brasil, por exemplo, né? Na Bovespa, né? A Bolsa de Valores de São Paulo, né? Então, as empresas têm sociedade anônima, têm capital aberto, né? As ações delas são negociadas, né? Em Bolsa de Valores, por exemplo. Ao contrário da sociedade limitada, né? Que a sociedade lá na limitada, ela é dividida entre os sócios previstos lá no contrato social. Aqui nós temos essa situação, né? Qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer um de nós, né? Pessoa física, pode ir lá, né? Abrir uma conta numa corretora, né? E comprar ações, por exemplo, né? Da Renner, da Magazine Luiza, da Petrobras, do Banco do Brasil, né? De um frigorífico, enfim, que tenha o tipo SA, né? Então a gente pode ser, né? Detentor de ações dessas empresas, né? Claro que sofre, né? As questões do mercado, né? Sobe, desce ali o valor de cada ação, né? Mas também tem a possibilidade de receber os dividendos como acionista, né? De uma sociedade anônima, isso está tudo no ordenamento jurídico, né? Então, se eu comprei ações, né, de uma empresa que tem capital aberto, né? Se essa empresa distribui dividendos, né, juros sobre capital próprio, né? Eu vou receber esses juros do capital próprio, ou dividendos, né, quando a empresa faz distribuição dos seus lucros aos acionistas, tá? Claro que existem outras situações previstas, né? Então, a sociedade lá anônima, né, ela tem lá na previsão que, né, tem direito, né, ao assento administrativo, né, a participar das decisões e deliberações da empresa, aqueles acionistas que tenham lá, né, 30%, por exemplo, né, 40%, 50% das ações, aí passam a ter direito de voto, né, de comando, a ocupar um assento na administração da empresa, né. Os pequenos acionistas não, né, sofrem as influências do mercado, têm direito a receber, né, os juros, né, e dividendos quando for o caso, né, mas não tem direito a voto, né, não tem direito a participar da gestão da empresa, tá? Essas são as características gerais da sociedade anônima, né. Em geral, a sociedade anônima, ela acaba não se caracterizando, né, como uma sociedade que tenha valor suficiente, né, para se enquadrar como simples nacional, né.
Então, em termos de pagamento de tributos, em geral, a sociedade anônima ela vai se classificar, né, como lucro real ou lucro presumido, né, estando fora do Simples Nacional, que gera aí uma série de outros elementos lá, né, da contabilidade, né, na forma de calcular e apurar esses impostos devidos, né, coisa que, né, a sociedade limitada, a sociedade simples, microempreendedor individual, né, tem capacidade de se enquadrar dentro do Simples Nacional, que é aquelas faixas de faturamento, né, em que simplificam o pagamento de impostos, né. Então tem essas situações aí que se relacionam à sociedade anônima também. Nós temos ainda a sociedade cooperativa, né? Ela é formada por associados, né? Ela tem finalidade de prestar serviços, né, a esses associados, tá? É uma atividade, né, econômica, mas que não tem como objetivo o lucro. Ela pode gerar lucro, né? Mas o objetivo não é o lucro. O objetivo dela é gerar, né, enfim, retorno, né, serviços aos seus associados, tá? E esses associados, né, eles respondem juridicamente, né, com seus bens, como acontece, por exemplo, na SA, né? Então, se a empresa falir, né, e tiver dívidas, né, o juiz vai, né, leiloar as coisas da empresa, mas pode, né, ir lá, né, pegar valores do sócio, por exemplo, para cumprir com as dívidas, né? Na cooperativa, não, né? Na cooperativa, os associados, né, em caso de falência, enfim, em caso de quebra, dívidas, né, eles não respondem, né, de forma civil, né, então os associados não, né, são executados judicialmente, né, ou seja, o que ele tem na conta dele, o que ele tem como bem, né, não pode ser leiloado para pagar dívida, por exemplo, né, pode ser leiloado, executado pelo judiciário, né, aquilo que é de posse de bem da sociedade cooperativa, né, o prédio, máquinas, se for o caso, né, mas de maneira civil, né, lá a figura do associado, né, ele não sofre esse tipo de execução aí para pagamento de dívidas, por exemplo, né. Nós temos outros tipos societários, mas esses estão em desuso, né, e já não são mais utilizados, embora ainda estejam presentes no ordenamento jurídico, não se usa mais, né, que é a sociedade de nome coletivo, sociedade comandita por ações, comandita simples, tá? Os tipos que a gente acabou de ver antes, né, substituíram isso, né? Sociedade de nome coletiva, a limitada, por exemplo, né? Então tem um ou mais sócios, né? Aquela coletividade ali, né? A sociedade em si. As comanditas, né? Que foram substituídas aí pelas empresas, né? A SA, né? Que tem ações, enfim, né? Então essas já não servem mais, já não são mais utilizadas, né? Os tipos utilizados são aqueles que a gente acabou de ver, tá? Liquidação. Então, essa situação acontece quando a gente tem, né, a decretação da falência da empresa, né, e é preciso liquidar os bens, né. Então, se faz a apuração de todas as dívidas que a empresa tem a pagar. A sequência do pagamento das dívidas é sempre assim, né. As dívidas trabalhistas primeiro, as dívidas de impostos e depois as dívidas com fornecedores, tá? Então, ao fazer a liquidação, se apura todas as dívidas, se faz a execução, né, e a venda desses bens, né, e aí se partilha o valor resultante dos bens para pagar as dívidas trabalhistas. Sobrou dinheiro ainda? Paga os impostos devidos. Sobrou dinheiro ainda? Paga os fornecedores. Tá? Pagou as dívidas trabalhistas e os impostos e faltou dinheiro? Os fornecedores aí vão sofrer, né? Eles vão ter que, né, processar civilmente, né, os sócios, né, porque da liquidação do valor da sociedade jurídica já não tem mais de onde tirar. Então, tem que processar civilmente os sócios. Se for uma sociedade anônima, né, o juiz pode ir lá buscar os bens dos sócios, né, executar casa, carro, terrenos, a conta bancária dele para pagar a dívida lá com o fornecedor, por exemplo, tá? A situação de liquidação, né, ela acontece em caso falimentar, né? Frank Nicolas, tem uma pergunta? Pode falar. Tendo em vista isso, leva-se em consideração a compra ou gastos nessa ordem também para não ficar devendo ao fornecedor.
Não necessariamente, né? A empresa não leva muito em conta, né? Se eu falir, né? O que eu faço, né? Não vou, então, uh, criar muita dívida com o fornecedor. Isso tornaria inviável o processo, né? Porque se a empresa não ficar, né, realizando as suas compras com os fornecedores, ela vai, né, não ter como produzir, enfim, vender, né? Então, ela acaba executando, enfim, né, as suas compras, né, tendo as suas dívidas com os seus fornecedores, sem pensar nessa situação de liquidação, né? Ela está fazendo as compras com os fornecedores com a finalidade de vender e ter lucro, né, ter renda entrando através das vendas. E se ele não fizer as dívidas com os fornecedores, ele não vai ter como, né, fazer o produto e vender, né? É uma coisa que depende uma da outra, né? Então, eu não vou comprar para não ter dívida, mas aí também não vou conseguir vender, né, ter produtos para vender, né? Claro que a grande relação aqui é, né, eu ter custos menores de aquisição com os meus fornecedores e ter receitas maiores na venda do meu produto, né? Aí eu tenho um saldo positivo, né? Comprei mais barato, tenho uma dívida menor com o fornecedor, mas eu tenho uma receita maior para a venda do produto final para o meu cliente. O problema é quando, né? Eu fiz a dívida com o fornecedor e não consigo vender para o meu cliente, né? Aí tem aquela dívida para pagar e não vendi, né? Aí sim a situação começa a se complicar, mas é uma questão de gestão interna da empresa, né? Ela não fica fazendo esse cálculo, não vou comprar que é para não, né, fazer dívida. Não, ela compra para fazer a venda, né, e obter o resultado, tá? O básico, isso mesmo, o básico, né? Baixo custo, alto lucro, é a ideia, tá? Inclusive lá na disciplina, né, de administração financeira, né, matemática financeira, a gente trabalha bastante essas questões aí, desses cálculos, né? Tem uma disciplina também bem importante, né, no primeiro ciclo, que é economia e mercado, né? A gente trabalha ali aquelas questões de custo fixo, né, custo variável, custo total, né, o cálculo de lucro, né, que faz parte de uma disciplina do primeiro ciclo, né, que é economia e mercado, que também é bem importante, né, tem relação aí com essa situação da pergunta que o Nicolas está trazendo, aí, que o Frank Nicolas está trazendo, tá? Obrigado pela pergunta aí, Nicolas. Uma questão mais da área financeira, mas que tem relação, né, com essa situação de dívida aí das empresas, né? Tem que fazer essa lógica, né, que o Nicolas colocou ali, muito bem. Bom, mas se acontecer a situação, né, de falência, então, né? Bom, a lei de falências, né, ela estabelece aí possibilidade de recuperação para as empresas, né? Então, antes de decretar a falência, né, em geral, né, o juiz pode determinar que a empresa tenha um prazo para se recuperar antes que ele execute os bens da empresa, né, para pagar as dívidas dessa empresa. Né? Então, se a empresa entrou com pedido de falência, né, ela vai receber, né, em geral, né, do Poder Judiciário, né, o direito, né, de ter um prazo de 2, 3, 4, 5 anos para se recuperar financeiramente, né, saldar suas dívidas, né, sair da recuperação judicial e continuar, né, sua vida existindo enquanto empresa, tá? Bom, passou esse período, né, aí sim o juiz decreta falência, a empresa não conseguiu se recuperar, aí ele executa os bens da empresa, né, se for sociedade anônima pode inclusive executar os bens dos sócios, né, para pagar as dívidas naquela ordem que a gente falou, né? Primeiro as dívidas trabalhistas, depois os impostos e depois as dívidas com os fornecedores, tá? Isso está previsto, né, na lei de falências, que é lei número 11.101 de 2005, tá? Nicolas, quando a empresa declara falência, ela deixa de ter obrigações de pagamento em algum setor, ela permanece com as obrigações, né, de pagamento das suas dívidas, tá? Ela recebe, na verdade, ali um prazo maior para isso, mas ela continua devendo, continua tendo a obrigação de pagar as dívidas, tá? Ela vai receber um prazo para se recuperar e fazer esses pagamentos, tá? Um exemplo muito nosso aqui do Brasil, né? Muito do nosso dia a dia, né? Que é a empresa de telefonia, né? Não só de telefonia, mas de internet também, né? E de TV, que é a Oi, né?
A Oi é uma empresa que está em recuperação judicial, já fazem aí, talvez, 10 anos, né? E por estar em recuperação judicial, ela não deixou de ter suas obrigações, né? Com relação às dívidas que ela tem com seus credores, né? Então, essas dívidas permanecem, né? E ela tem, na verdade, né, que demonstrar um plano de pagamentos ao Poder Judiciário e realizar os pagamentos de acordo com o plano que foi apresentado. Apresentou o plano, o Poder Judiciário autorizou e ela tem que seguir exatamente aquilo que está naquele plano durante aquele prazo previsto, pagando as suas obrigações aos seus credores, tá? Então, recuperação judicial não isenta obrigações, ela permanece com as obrigações, né? E aí, né, ela tem, na verdade, ali, né, um período, né, nessa recuperação judicial para fazer esses pagamentos. Agora, se é a declarada falência, o que vai acontecer? As obrigações vão ser cumpridas da maneira mais dura possível. O juiz vai mandar o quê? Fecha a empresa, decretada a falência, leiloa todos os bens dessa empresa, né, e vamos pagar dívida trabalhista, os impostos e os fornecedores, tá? Então, a dívida, né, permanece, né? Lembra da figura do aceite? É irretratável o aceite. Ou seja, eu emiti uma dívida, essa dívida é irretratável, né? O indivíduo vai pagar, inclusive, né, se for sociedade anônima, né, se for sócio em sociedade anônima, inclusive com os próprios bens, né? Pode leiloar a própria casa, né, o carro, o terreno, né, para saldar aquelas dívidas. Então, as obrigações são irretratáveis, né? As dívidas são irretratáveis, tá? Muito boa pergunta do Frank Nicolas ali, né? Bem bacana. E a gente tem também uma figura de recuperação extrajudicial, tá? Então, essa extrajudicial, né, não chega, então, ao Poder Judiciário, mas é feito um acordo, né, entre as partes. Então, eu tenho lá os meus credores, né, fornecedores, por exemplo, né, eu tenho, enfim, né, o interesse, né, de conversar e negociar com eles, né, sem que eles tenham que entrar com uma ação judicial, enfim, né, sem que eu tenha que pedir falência, por exemplo, né. Então, os advogados das partes, né, estabelecem acordo, né, um acordo extrajudicial, estabelecendo também um programa, né, de pagamentos, né, dessas obrigações, de forma que, né, o devedor, né, não tenha que pedir falência ou que não seja acionado judicialmente, né, e consiga fazer esses pagamentos, e que o credor, né, não tenha que esperar, né, o tempo, né, determinado lá pela lei, né, que pode demorar bastante, como por exemplo, né, o caso da Oi, que está há 10 anos, ou talvez até mais, né, fazendo todo esse processo, então o credor acaba esperando muito tempo para receber o seu valor. Então, a recuperação extrajudicial é boa para ambas as partes, né, quando eles conseguem chegar num acordo extrajudicial, tá? É uma outra possibilidade aí. Daniel, pode falar, Daniel. Para mim apareceu aqui que tu levantou a mão, não sei se foi sem querer ou tu realmente quer fazer alguma Assim, ó, questão. essa recuperação extrajudicial pode ser feita com um contrato entre as partes? Sim, sim. Pode ser feito um contrato, né? Um termo, né, entre as partes. Até melhor que assim seja, né? Está expresso, registrado ali, né? Que esse acordo foi feito, quais são as regras, o ideal, né? O certo é esse, né? O contrato ele é, né, extrajudicial, não precisei entrar no Poder Judiciário para fazer ele cumprir, mas ele existe ali, né? É mais um reforço, né? Nem precisaria, por quê? Né? Porque a dívida é irretratável, né? Eu já emiti uma duplicata, ela tem poder de lei, já está ali contratado que eu tenho que cumprir aquele valor. Então, um acordo extrajudicial é um elemento a mais, né? E se eu fizer um contrato sobre esse acordo extrajudicial, melhor ainda, né? Além do título, né, que é irretratável da dívida, eu tenho lá o acordo extrajudicial demonstrando no contrato, né, tudo que foi combinado, né? Então, boa pergunta do Daniel, né? É mais um elemento aí que reforça, né, assegura ao devedor, né, esse pagamento, tá? Mas a dívida original já está lá e ela é irretratável, né? Então, mas é uma segurança a mais. E é sempre recomendável ter uma segurança a mais quando se trata aí, né, de dinheiro, né, de dívida, tá? Boa pergunta, Daniel.
Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se não tiverem, a gente vai para o nosso intervalo. Como é que ficou para vocês aí? Alguém mais gostaria de trazer algum questionamento, alguma pergunta, ou algum exemplo, né, da sua vida profissional, sobre o conteúdo? O Daniel mandou ali um tudo aqui no chat. Tranquilo, então, gente. Se vocês não têm nesse momento nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente faz o nosso intervalo, que é de 15 minutos, né? Vamos fazer o intervalo, então, das 10h40 até as 10h55. Então, retornamos do nosso intervalo às 10h55. Nesse momento, no retorno do intervalo, a gente faz a nossa chamada ao vivo, online. Eu vou abrir a chamada e vou chamando os nomes de vocês, um por um. Vocês vão precisar abrir o microfone e responder a chamada para receber a presença, tá? Quando eu estou com a chamada aberta, né, a gente precisa fazer desse jeito, porque eu não consigo ver o chat durante a chamada, tá? Aí, depois de feita a chamada, né, por voz, aí eu vou olhar o chat. Se alguém tiver respondido ali pelo chat, a gente ainda atribui a presença, tá? Mas o ideal, é claro, né, que sempre que possível, né, vocês tentem aí dar um jeito de consertar, né, o microfone, né, de vocês para essa interação. Lembrando que depois, né, da chamada, continua as atividades de aula, né, com exercícios ali no Classroom, né? São atividades de aula, exercícios correspondentes ao conteúdo que a gente viu na primeira parte, né? Certo, gente? Então, antes da gente entrar em intervalo aqui, teve uma pergunta do Igor aqui no chat. Não sei se meu microfone não está funcionando, vou abrir a câmera daí. A mesma situação, tá, Igor? Tanto câmera quanto microfone, tá? É importante, claro, né? Dar uma testada aí. Mas, tipo, se tu abrir a câmera enquanto eu tô com a chamada aberta, eu não vou conseguir visualizar o chat nem a câmera, né? A chamada toma toda a tela. Então, manda no chat na hora da chamada ali, porque depois que eu fizer o ao vivo, eu dou uma olhadinha no chat, tá? Certo, gente? Quem tá com problema no microfone, depois, na hora da chamada, a gente olha o chat, né? Depois de fazer a chamada ao vivo. E já reforça a importância, né, de vocês tentarem resolver a situação do microfone de vocês, porque, né, não desejamos, né, continuar, né, online pelo resto da vida, né? Mas pode acontecer de chegar, né, uma disciplina que você tem que fazer um trabalho e apresentar ele ao vivo, né, aqui online. E aí, como é que vai ser se o microfone está com problema, né? Então, é interessante tentar resolver aí dentro do possível, tá? Certo, Igor? Certo, Milene? Que são os dois que comentaram aqui que estão com problema no mic aí. Tá, gente? Vamos fazer nosso intervalo então. 15 minutinhos. Retornamos às 10h55 com chamada e atividades a serem feitas no Classroom, tá? Enquanto isso, durante o período de intervalo, eu fecho o microfone e a câmera, reativo na volta. Até daqui a pouco, gente.